dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 14 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje ouvir juntos o testemunho de Paulo Jones. Bom dia, me chamo Paulo Jones, tenho 29 anos, sou natural de Belém do Pará. Nasci numa família católica, simples e unida. Sou o mais velho de 3 filhos. E meus pais sempre nos deram uma boa educação, tanto civil quanto religiosa. Tive uma infância feliz e serena. Meus pais sempre valorizaram e nos estimularam à vida de oração e aos sacramentos. Toda a família era engajada nas pastorais e atividades da paróquia Santa Rosa de Lima. Respirei esse clima boa parte da minha adolescência. Aos 16 anos, mesmo envolvido na paróquia, minha vida começou a tomar outros rumos. Fiz escolhas que me lançaram numa vida de relacionamentos desregrados com mulheres. Isso feriu aqueles valores que haviam em mim, como o da castidade, pelo exemplo de meus pais. Aos 18 anos, realizei o sonho de entrar na Força Aérea Brasileira e acabei me tornando bem independente, me afastando da família e da igreja. Trabalhei por 6 anos, conquistei carro, moto, dinheiro e com todas essas regalias acabei me afundando cada vez mais numa vida devassa, que só tinha como interesse sugar o outro. Por outro lado, me sentia cada vez mais autossuficiente, um orgulho doentio tomava conta de mim, me tornando cego e agressivo com todos ao meu redor. Porém, depois de toda a loucura, o que restava dentro de mim era só tristeza e revolta. Não sabia mais quem eu era. Me lembrava da infância, das coisas boas que vivi. Deixei Deus de lado. Sentia que devia parar, mas sozinho não conseguia. Fiz até alguns retiros, mas sempre acabava recaindo. E até o retiro, infelizmente, se tornou para mim uma rotina. Em 2014, conheci os missionários da Missão Belém, que me convidaram para o retiro Yeshua. Deus falou fortemente comigo, e pela primeira vez passei de um desejo de conversão para uma ação concreta. Cortei com os contatos ruins do celular, com as músicas mundanas, com a torcida organizada, com as redes sociais que tanto me arrastavam ao mau caminho da prostituição. 5 dias após o retiro, vivi um fato que me marcou muito. Foi com Paulo, um irmão de rua, homossexual, soro positivo em fase terminal. Ao ajudar os missionários a socorrê-lo, me vi sozinho com aquele homem que me apertava a mão com um olhar de desespero e de sofrimento. Perguntei se ele acreditava em Deus e me gesticulou que sim. Então rezamos o Pai Nosso. E na minha cabeça passava um filme da minha vida. Com a vida desregrada que eu levava, poderia ser eu ali no lugar dele. Uma das enfermeiras me perguntou o que eu era dele, e eu respondi: não sou nada. Essa resposta ficou voltando na memória junto ao rosto daquele irmão. No dia seguinte, a triste notícia: Paulo faleceu. Naquele momento, meu coração apertou. Senti Deus falar claramente que eu não poderia mais gastar minha vida de qualquer jeito. Para mim, o Paulo foi Jesus. Foi como se morresse de novo para me salvar. Eu não podia mais falar que ele não era nada para mim, porque de fato ele tinha entrado no meu coração e com ele Jesus. Então eu iniciei um caminho sério com a ajuda da direção espiritual. Queria me firmar no campo afetivo e aceitei a proposta de fazer o projeto de vida, ficando sem namorar por 1 ano. Achei que não conseguiria, principalmente pela vida desregrada que conduzia, mas me enganei. Apesar de gostar de trabalhar no quartel, eu encontrava tempo e disposição para o Yeshua, para as missões de rua
e ainda ajudar os missionários no que me pediam. O jeito jovem dos missionários me cativava. Eram felizes na sua pobreza e simplicidade. Eram profundos e serenos no seu jeito de ser família entre eles, conosco, os jovens, e com os pobres que acolhiam. Certa vez, durante uma missão de rua, eu vinha do quartel para passar a noite com os missionários na rua. E deitado na calçada, vi meu carro do outro lado da guia e me dei conta que eu estava vivendo uma mentira. Eu não podia me fingir de pobre, mas precisava ser realmente pobre. O verdadeiro sentido da vida estava em outra direção. Assim, em 2016 dei o passo para a experiência da escola de missão. Deixei tudo no Pará e vim para São Paulo. Apesar do medo do novo, de não me adaptar, eu sentia que precisava ir além, pois não me bastava mais a vida que eu estava vivendo. Mesmo sendo tão ativo na evangelização com os jovens e na casa de acolhida, enfim, ainda era pouco. Posso dizer que tudo valeu a pena. Sinto que minha vida não é mais minha, não é mais o meu querer, mas o de Deus. Ele foi me conduzindo nesses anos de formação, amadurecendo minha vocação. Usou da vida fraterna para curar minhas feridas afetivas, me dando a esperança de ser verdadeiramente um homem novo. Me fez experimentar a paternidade universal através das crianças do Ajarai e descobri que tenho uma missão: dar toda a minha vida a Ele nos pequenos, nos pobres. Hoje percebo o quanto sou pobre e quanto caminho ainda me falta, mas estou mais consciente de que realmente eu não sou nada, como a experiência do pobre Paulo me revelou. Mas descobri que Deus é meu tudo, que nada daquilo que o mundo me oferecia se compara com o amor dele, a felicidade que ele me dá. E diante de toda a igreja e do mundo, quero com minha vida responder a esse amor que me salvou. Conto com as orações de cada um de vocês. Deus abençoe. Paz e alegria. Vamos agora fazer o nosso diário espiritual. Vamos hoje meditar o livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, depois do 9 ao 12. Eu vi a aflição do meu povo. Eu, Yahvé, ouvi seu clamor pelos seus opressores. Tomei conhecimento de suas angústias. Desci para livrá-los. E agora vai, Moisés. Com essas palavras, inicia a extraordinária aventura do povo de Israel, esmagado pela dura escravidão imposta pelos egípcios. Hoje não é diferente. Os escravos somos nós e o mundo que está ao redor de nós, escravos esmagados pelo nosso pecado e suas consequências. Nesse mar de lodo brilha a escolha do amor de Deus. Eu te vi, te ouvi, desci no fundo do teu poço para te livrar, te reerguer, te libertar. Deus está muito perto do nosso sofrimento, qualquer que seja, e Ele nos convida a fazer o mesmo para com os nossos irmãos caídos. Resgatados, resgatamos. Libertados, libertamos. Náufragos salvando náufragos. Entrando continuamente no poço de sofrimento dos nossos irmãos para salvá-los. Do livro do Êxodo. Naqueles dias Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, Horeb.
Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será o sinal que fui eu mesmo que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta alta montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São inúmeros os estímulos que nos vêm deste famosíssimo trecho da sarça ardente. Antes de mais nada, devemos lembrar a história de Moisés. Porque ele estava neste lugar e pastoreava as ovelhas. A história de Moisés pode ser sintetizada em 3 grandes etapas. Do 0 aos 40 anos, Moisés viveu na corte do faraó. Observe bem como seu nome parece até egípcio. Moisés parece com Ramsés, que era um imperador. Sempre a segunda parte da palavra Moisés, Ramsés, desse tipo, indica que estes eram nomes típicos egípcios. O próprio nome Moisés diz que ele teve um grande contato com o povo do Egito. Pois bem, nesse tempo, Moisés não conhecia bem Yahvé e tinha uma mentalidade muito humana. Sabia que seu povo era escravo, mas ele vivia na corte imperial. Exatamente com 40 anos, Moisés quis iniciar a libertação do povo matando um egípcio que estava espancando um judeu. Mas essa tentativa foi um fracasso e Moisés teve que fugir. Ele aprendeu a duras penas que fazer justiça com suas próprias mãos não levava a nada. A mentalidade dos escravos judeus permanecia pequena, mesquinha, tanto que ele foi traído por uma pessoa do seu próprio sangue. Não conseguiu nem separar uma briga entre irmãos do mesmo povo. Um dos 2 judeus que brigavam lhe disse: você quer me matar, como você matou o egípcio? Por causa dessas palavras, Moisés se sentiu inseguro e fugiu para o deserto. Aí encontrou sua mulher, seu sogro, e viveu em silêncio por 40 anos. Quanto esse tempo de deserto ensinou a Moisés. Depois destes 40 anos, exatamente quando ele tinha 80, Moisés se decidiu a ir para além do deserto, ou seja, deserto adentro, do outro lado. Difícil saber o porquê, mas nesse momento Moisés sente que precisa ir além de sua visão restrita, de sua rotina, sente que não pode morrer onde está.
Não sabe o que vai encontrar para além do deserto, mas vai. Isso também fala muito alto para nós. É difícil encontrar a Deus se não nos decidirmos a ir para além da nossa rotina, para além da nossa vidinha, do nosso trabalho, dos nossos costumes, da nossa visão restrita. A experiência de Deus exige sempre um ir para além. Foi nesse lugar desconhecido que Moisés teve seu primeiro e fundamental encontro com Deus. A partir desse encontro, sua vida mudou. Ele aceitou a missão de libertador, voltou para o Egito, desafiou o Faraó, conduziu o povo no meio do Mar Vermelho, atravessou com ele o deserto e chegou à Terra Prometida. Foram mais 40 anos de caminhada e Moisés morreu com 120 anos, olhando de longe a Terra Prometida. Irmãos, a vida de Moisés se resumiu em 3 grandes pulos: 40, 80, 120. A sua vida fala muito para nós também. Não é do nosso jeito que as mudanças acontecem, mas do jeito de Deus. E até que não entendamos isso, ficaremos parados, ineficientes, dando murro em ponta de faca. Mas a coisa mais importante que hoje meditamos é que Moisés foi o principal instrumento da libertação do Egito. Sabemos bem quanto Moisés era tímido, medroso, até gago, se sentia inadequado e não queria essa missão. Suscitou até a cólera de Deus porque não se deixava convencer por nada. Mas, enfim, Moisés aceitou esta missão. Vai, eu te envio ao Faraó. E ele aceitou. Aqui precisamos parar e refletir. Deus sente compaixão do seu povo, quer libertar o seu povo, ouve o seu grito de desespero, se comove e manda Moisés. Você entende, irmão? Deus não vai diretamente, ele precisa de alguém que encarne a sua misericórdia, a sua compaixão. Precisa enviar alguém. Ontem foi Moisés e hoje. Deus continua repetindo: quem enviarei? Quem irá por nós? Moisés não vive mais. Hoje quem está vivo é você. Hoje quem pode responder ao convite de Deus somos nós e não outros. E quanta gente espera a libertação. Hoje Deus precisa de você para libertar o seu povo, para tirá-lo da escravidão e conduzi-lo para a terra prometida. É muito importante ter esta consciência. Sem o seu sim, o reino de Deus não caminha. Deus precisa de mim. Ele quer precisar de nós. Ele espera trepidante o teu sim, como esperou o sim de Maria. Sem o nosso sim, a encarnação não caminha. O que isso significa concretamente? Precisamos parar e refletir. Se você não organiza um Yeshua, um Ruá, um Caná, um Fanuel ou algo que seja uma evangelização, nunca as pessoas conhecerão a Deus. A messe é grande, mas os operários são poucos. Precisa de operários decididos e generosos, que escolham ir para além de sua rotina, para além de seus esquemas, para além de suas seguranças e arrisquem tudo por Deus. Não existe trigo que se ceife sozinho, que se recolha em feixes por si só. A única coisa que o trigo pode fazer sozinho é apodrecer. Não existe peixe que se jogue dentro do barco.
precisa pescá-lo. Não existe ovelha desgarrada que se jogue no colo do pastor, senão não seria desgarrada. Precisa de alguém que aceite se tornar instrumento de Deus, um canal que leve o seu amor a quem está longe, e isso só você pode fazer. Se Moisés tivesse falado não a Deus, o povo permaneceria escravo. Se Paulo Jones, Vanderlânia, Maria Vitória, Nayane e Daniel não tivessem falado sim, quem cuidaria do rebanho do Senhor, do povo de rua que todo dia bate à nossa porta? Agora vamos voltar ao nosso trecho e deixar que ele penetre profundamente no nosso ouvido e no nosso coração. Naqueles dias Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, Horeb. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será o sinal que fui eu mesmo que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta alta montanha. Vamos parar mais um pouco e escrever as frases que mais nos atingem.
Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, que se transforme em um sim claro e forte a Deus que nos envia. Eis-me aqui, Senhor. Paz e alegria a todos. Envia-me, Senhor, paz e alegria a todos. Mais uma vez lembramos que neste sábado, dia 17 de julho, nós celebraremos a missa de primeira profissão dos nossos 5 missionários que estão dando testemunho. Esperamos todos vocês na missa na Catedral às 14h30 com o nosso bispo Dom Carlos Lema. Até sábado, esperamos todos vocês. Paz e alegria. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.